Nissan no ar. O mercado automotivo e o gosto do consumidor estão em constante mudança. Nesses ciclos, alguns segmentos ganham força enquanto outros são menos procurados. O quadro hoje é o seguinte: utilitários esportivos crescendo na preferência dos consumidores nos últimos anos, mas alguns segmentos continuam firmes e fortes e admirados por uma boa parcela do público consumidor, seja aqui no Brasil ou pelo mundo. Um deles, carros sedãs, aqueles com porta-malas pronunciado bem grande e que carregam muito mais bagagens e oferecem espaço para todos na cabine. Normalmente, os preferidos de quem tem família, mas acreditem, agora tem também a admiração da chamada geração de milênios. São aqueles jovens com seus 30 anos de idade. Eles, segundo algumas pesquisas divulgadas nos últimos anos, não querem comprar carros, ou pelo menos não queriam. Mas uma pesquisa recente feita em diversos países identificou a disposição deles em comprar o quê? Carros sedãs. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Eduardo Campos e hoje eu recebo Rodolfo Possuelo, diretor de vendas da Nissan do Brasil, e também Fernando Trujillo, que é consultor especializado em indústria automobilística da IHS Markit. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, viu? Olá, Eduardo, um prazer falar contigo. Fernando também, um prazer grande também estar com todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco desse segmento de sedãs que realmente é um segmento bem interessante. Bom, antes de a gente entrar no assunto, vamos dar uma pincelada numa geral para a gente começar. Como que está o mercado automotivo hoje em relação às preferências dos consumidores? A gente realmente vê, como você comentou no início, algumas movimentações no mercado com relação aos segmentos de mercado. A gente nota nitidamente que o segmento dos sedãs médios ele vem se sofisticando aqui no Brasil. Eu tenho certeza que tem alguns tipos de carros que ainda fazem os olhos dos consumidores brilharem, né? Por exemplo, inclusive dos milênios, né? Como eu falei, os jovens nascidos entre aí o final dos anos 80, o comecinho dos anos 90, que eles vêm sendo rotulados, né? Ou pelo menos vinham sendo rotulados nos últimos anos como essa geração que não quer tirar habilitação, não quer comprar carro, não quer nada com nada, né? Como que explica isso? A coisa meio que inverteu. Eles estão vendo no segmento dos sedãs, né, uma oportunidade de se diferenciar novamente. Hoje, um carro sedã que agrega tecnologia, design e tem um diferencial de um porta-malas que muitos carros não possuem, passa a ser muito mais atrativo para uma determinada parcela do público. Só que, quando a gente olha para o passado, a gente vê que, como eu disse, é uma transformação muito grande. Há mais ou menos 3 a 4 anos atrás, nós tínhamos em torno de 16 produtos, 16 veículos no mercado de B sedãs, né, os sedãs médios, oferecidos no mercado brasileiro. Nós vimos a saída de mais de 6 produtos e hoje esse mercado, esse segmento, conta com 10 produtos apenas. O interessante disso é que os 6 produtos que saíram, né, que foram descontinuados, são os produtos de entrada do segmento. O que mostra que o perfil do cliente está realmente mudando. Ele continua preferindo um sedã, mas um sedã top de linha, um sedã que tem tecnologias modernas, um sedã que muitas vezes está muito mais conectado com o sedã da categoria superior e às vezes o poder de compra dessa faixa da população ainda não chegou num sedã maior, mas ele já quer a tecnologia, ele quer experimentar a tecnologia dessa categoria superior. Então, o que a gente vem notando é exatamente essa transformação. Os veículos de entrada do segmento de sedãs médios saindo de linha e ficando somente os top de linha, como no caso da Nissan, o novo Versa, e esses veículos tendo como grande apelo novas tecnologias que se conectam às categorias superiores. E aí o grande apelo é design diferenciado, tecnologia, e esse público continua querendo a diferenciação do espaço e do porta-malas. Eles não abrem mão disso. Então, esse é o público novo dos sedãs que eu poderia resumir aqui para você. Até adicionando um pouco em cima do que o Rodolfo comentou, eu acho que o brasileiro em especial, ele tem uma forte paixão por carro, né? O brasileiro não enxerga o veículo apenas como um meio de transporte, e sim como uma forma de mostrar seu estilo de vida, sua classe social, enfim,
Ter um carro sempre foi mais que apenas ter um meio para se locomover. Mas isso também tem mudado, e principalmente por questões financeiras. Então, você comentou que os millennials não estão mais querendo carro, está tendo uma mudança, uma redução no número de carteiras de motorista, enfim. Então, isso está sendo assim, impactado, principalmente pelo custo. Tá? Hoje, o consumidor olha muito mais o que o veículo pode oferecer para ele, seja em questão de conforto, segurança e principalmente custo, do que apenas um meio de locomoção. Que o design do veículo, como o Rodolfo falou, é um fator muito importante na decisão de compra, assim como todo o conforto e tecnologia que esse veículo traz para o consumidor. Que acaba sendo muito curioso, né, gente? Porque até então, por exemplo, carro sedã era tido como carro de família, né? Uma pessoa com família estabelecida, aquela coisa, uma pessoa bem mais velha, né? O que explica essa preferência dos jovens por sedãs? Além do design, o que é uma tecnologia embarcada, a conectividade? O alcance da tecnologia chegando de uma maneira inédita num segmento que não tinha esse nível de tecnologia. Isso, para mim, quando você coloca, vamos dizer, dentro dessa sopa, os millennials, que são ávidos consumidores de tecnologia modernos, com veículos numa categoria que, em termos de preço, está num ponto abaixo do segmento médio, tornam essa compra mais acessível, para mim, uma fórmula que permite o acesso, né, dessa e chama a atenção desses millennials para consumirem esses produtos. Então, quando eu falo de tecnologia moderna, eu estou falando, vou dar um exemplo, tecnologias como alerta de colisão, que você tem um aviso para o condutor da proximidade do carro da frente, e até com um assistente de frenagem inteligente, né? São tecnologias que até então carros superiores apenas tinham. O monitoramento de ponto cego do veículo, a visão 360 graus, aquele alerta de tráfego traseiro quando você está manobrando, saindo de uma vaga, e até o assistente de partida em rampa. São tecnologias que chegaram no segmento de uma forma, eu diria, muito forte, né, com os carros sedãs top de linha passando a oferecer, que tem uma atratividade nesse público, né? Eu diria que não é só nesse público, né? Porque eu já me encaixo num público um pouquinho acima dos millennials, né? Mas, para mim, é muito interessante da mesma forma. Mas eu acredito, por exemplo, quem está na faixa dos seus 30 anos, como você disse lá no início, já tem para ele o valor agregado desse tipo de tecnologia já está em outro patamar. Esse tipo de vamos dizer, de união de um público ávido por tecnologia, a tecnologia chegando num segmento que nunca aconteceu, com um preço mais acessível do que os SUVs, para mim é a fórmula do sucesso desse novo segmento de sedãs que se molda aqui no mercado. Acredito que a tecnologia vem chamando atenção, vem agradando todas as faixas etárias aí, todas as gerações, né? Hoje é muito difícil você conseguir vender um carro sem tecnologia. Isso acho que é meio básico, né? Também acho que outro ponto muito importante, o nosso mercado sempre foi muito o mercado de entrada, né? Então a gente realmente tinha poucas tecnologias. Mas isso também não era tão perceptível porque boa parte do consumidor não tinha acesso ao que vendia lá fora. E agora, com internet, com acesso à informação, o consumidor está, sim, olhando o que é vendido lá fora e está querendo esses produtos. Então, está querendo essa tecnologia embarcada também nos nossos produtos. E é isso que eu acredito que a Nissan vem fazendo muito bem em trazer essas tecnologias para os seus veículos para atender essa demanda por tecnologias do consumidor. Eu estava estudando, por exemplo, a desvalorização dos veículos no mercado brasileiro. E quando a gente fala em desvalorização, né, é algo que para o brasileiro tem uma importância extrema. Muitas das razões de compra de um automóvel no Brasil, seja ele 0 km ou usado, estão relacionadas à desvalorização do carro, do veículo. Tá? E, incrivelmente, estudando isso aqui no detalhe, né, por segmento de mercado, a gente nota que o segmento sedã é extremamente forte em termos de reter o valor residual do veículo. Quando você fala da média do mercado, os sedãs eles estão 1 ponto ou 2 pontos melhores do que a desvalorização média do mercado. Além dessa coisa emocional que a gente está comentando aqui, que, claro, vai atrair esse público, existe também um fator racional que demonstra mais ainda a força e, eu diria, permanência desse setor dentro do nosso mercado. A gente acredita dentro da Nissan, tem o Versa na nossa linha, que é extremamente forte como participação dentro
dentro desse segmento de mercado, a gente acredita que ele vai perdurar por muitos anos ainda. Ele não tende a um insucesso ou a sumir. Estou falando do segmento como um todo. Pelo contrário, ele vai ter o seu público cativo, e essa coisa da desvalorização, da depreciação, é mais um motivo que mostra que são fatores, sim, emocionais, né, que a gente tem de compra, mas também tem a coisa racional, o fator lógico na decisão, na razão de compra dos clientes. Exatamente, porque ninguém compra um carro pensando no futuro e em perder tanto dinheiro, né? Quer valorizar o bem que tem. Os sedãs, com certeza, oferecem muito bem nessa categoria. Bom, na opinião de vocês, para a gente encerrar esse bate-papo, qual que é o caminho que os sedãs precisam então trilhar para ampliar ainda mais o desejo de mais e mais consumidores, hein? Ter produtos de alto valor agregado que continuem entregando todas essas razões de compra que fizeram o segmento sedã um sucesso no mercado, eu não diria só brasileiro, mas no mundo como um todo. As famílias, né, que são as principais compradoras do segmento, continuam sendo as principais compradoras do segmento de sedã, possuem muitas razões, eu diria, mais lógicas de compra, como espaço interno, como porta-malas. Eu acho que isso tem que ser sempre muito bem analisado. Agora, os fatores tecnológicos, como a gente comentou, são extremamente diferenciais, porque essas tecnologias que a gente viu introduzidas no mercado nos últimos 2 anos, a gente comentou algumas delas aqui, mas existem tecnologias, estamos falando de conectividade, que a gente não comentou tão profundamente aqui, elas chegaram para ficar, e isso também são tecnologias novas. Então, parte do segredo está na conectividade, trazer a tecnologia da conectividade também mais para esse segmento, continuar apostando que o mercado brasileiro vai ficar muito forte nos próximos anos nesses segmentos. Principalmente porque a gente está vendo um movimento de preços no mercado, uma precificação muito alta, toda a indústria, em função dos custos que nós estamos passando, ela tem precificado mais agressivamente, né? Então a gente vê esse movimento no mercado, e acaba que esse segmento, com tecnologia e entregando todos esses fatores racionais que a gente comentou, passa a ser ainda mais atrativo. Então a gente acredita até num crescimento desse segmento na parte mais premium do segmento B, sedã. A gente acredita numa expansão do mercado. Eu acredito que os sedãs têm que manter essa receita que está dando certo, que é oferecer tecnologia, seja ela de infotainment, de segurança, até mesmo de powertrain, que é um ponto muito importante. A gente está passando por um momento global aí de grandes mudanças no powertrain, né, com a questão da eletrificação. Acho que é um ponto muito importante para as montadoras ficarem de olho e começarem a trazer algumas tecnologias de powertrain para testar o mercado e ver a aceitação do cliente. Acho que isso é muito importante, porque o cliente também é curioso, ele quer entender como isso funciona, ele quer saber como que é esse novo veículo. Também continuar oferecendo o conforto, tanto para o motorista como para os passageiros, e aí a gente está falando de espaço interno, né, que os sedãs realmente tem uma vantagem muito grande aí, tanto quanto para compartimento de carga, tá? Como qualquer segmento, acho que um ponto essencial que não pode ser esquecido é o custo. Acho que sempre tem que tentar manter um custo reduzido para se manter competitivo no nosso mercado, que ele é muito sensitivo a preço, tá? Então, acho que esses são os principais pontos aí para o sedã trilhar esse caminho de sucesso no futuro. E que assim seja. Rodolfo, Fernando, obrigado pela participação de vocês aqui nesse podcast da Nissan e obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês, viu? Obrigado, Edu. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rodolfo. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. E obrigado a você também que nos acompanhou. Fique ligado que nos próximos estaremos de volta com mais temas do universo automobilístico. Até lá!